O universo é um lugar infinito, e quando eu digo infinito, é literalmente infinito. O cosmos está em constante expansão desde o Big Bang. Enquanto você assiste esse vídeo, o universo já se expandiu bilhões de anos-luz. E sabe o que é mais curioso nisso tudo? É que em algo infinito pode haver qualquer coisa. Pode haver desde um planeta idêntico à Terra, em que os humanos evoluíram dos répteis e geral por lá tem cara de lagarto. Outro onde a gravidade é tão baixa que os seres que habitam lá ficam levitando por aí. Um planeta 100% aquático, que se assemelha à cidade perdida de Atlântida, habitada por sereias e tritões. E muitos, muitos outros exemplos que podem ser dados aqui. Porém, no vídeo de hoje, eu não vou falar do lado bom e belo do universo. Eu vou falar do lado perturbador, do lado que deixa minha mente inquieta todas as noites antes de dormir. O lado que esconde monstros incompreensíveis para a mente humana. O horror cósmico é um dos meus gêneros favoritos dentro do espectro do terror, e é justamente sobre as criaturas advindas dele que vai se tratar o vídeo de hoje. Mas antes de qualquer coisa, vamos contextualizar o que seria o horror cósmico. O horror cósmico é um subgênero literário que explora a insignificância humana diante de forças cósmicas incompreensíveis e indiferentes. Caracteriza-se principalmente pela presença de entidades antigas e poderosas, cuja mera compreensão pode levar à loucura. A origem desse subgênero está intimamente ligada ao escritor norte-americano H.P. Lovecraft, que viveu de 1890 a 1937. E no início do século XX, ele desenvolveu narrativas que enfatizavam o medo e a fragilidade da sanidade humana. Lovecraft, apesar de ser o autor mais famoso do gênero, foi influenciado por autores anteriores, como Edgar Allan Poe, Arthur Machen e Algernon Blackwood, que já exploravam temas de terror e mistério. No entanto, foi Lovecraft que consolidou o horror cósmico, introduzindo conceitos como o mito de Cthulhu em um universo ficcional habitado por entidades cósmicas que transcendem a compreensão humana. Além de Lovecraft, outros autores contribuíram para o desenvolvimento do horror cósmico. E um bom exemplo é Robert W. Chambers com O Rei de Amarelo de 1895 e o já citado Algernon Blackwood com Os Salgueiros de 1907. E esses são só dois exemplos de escritores que exploraram temas relacionados ao desconhecido e ao incompreensível. A influência do horror cósmico é tão grande que inspirou diversas mídias contemporâneas. No cinema, filmes como Alien, O Oitavo Passageiro, de 1979, e O Enigma de Outro Mundo, de 1982, incorporaram elementos do subgênero, apresentando ameaças alienígenas que desafiam a compreensão humana. Agora, nos videogames, títulos como Bloodborne e Eternal Darkness exploram atmosferas opressivas e entidades cósmicas que afetam a sanidade dos personagens. E após essa boa contextualizada, vamos para a parte do vídeo que todo mundo quer. Eu sei muito bem que você clicou nesse vídeo justamente por isso. Falaremos das criaturas aterrorizantes e perturbadoras do horror cósmico. Eu separei uma quantidade enorme de criaturas de várias fontes diferentes, então espero que gostem. Sem mais enrolação, vamos lá. E como eu disse anteriormente, essa parte do vídeo vai ser exclusivamente focada nas criaturas, e vai ser grande parte do vídeo. E por conta disso, eu irei focar mais na narração e na ambientação do que na própria edição. Então indico você que está assistindo, põe o fone de ouvido e ouça com atenção enquanto faz outra coisa. Antes de começar definitivamente, vamos seguir a seguinte estrutura. Em cada criatura, eu vou falar quem escreveu, o ano da publicação, a história em que apareceu, as características físicas, poderes e algumas curiosidades. E dito tudo isso, sem mais enrolações, vamos finalmente começar.
O Cthulhu é uma entidade cósmica maligna criada pelo escritor H.P. Lovecraft e foi introduzida no conto Chamado de Cthulhu, publicado em 1928. Ele é descrito como uma mistura de gigante, de polvo e dragão, e possui uma cabeça cheia de tentáculos, corpo borrachudo e escamoso, asas de morcego e garras nas mãos e nos pés. Sua mera visão é tão aterradora que pode levar qualquer ser humano à loucura, representando um mal ancestral e indescritível. Na narrativa de Lovecraft, Cthulhu permanece adormecido na cidade submersa de R'lyeh, localizada no Pacífico Sul. E apesar da sua reclusão, a sua presença influencia o inconsciente coletivo da humanidade, causando ansiedade e terror indefinido. Apenas uma seita milenar conhece sua existência e busca despertá-lo através de rituais e cânticos. A mitologia em torno de Cthulhu foi expandida em obras subsequentes de Lovecraft e outros autores. Ele é considerado um dos grandes antigos, divindades cósmicas que precedem a humanidade e estão em constante conflito. O seu principal rival é Hastur, conhecido como o Impronunciável, uma entidade elemental do ar que falarei mais pra frente no vídeo. Nyarlathotep é uma entidade cósmica também criada por H.P. Lovecraft, aparecendo pela primeira vez em um poema com este mesmo nome, publicado em 1920. Conhecido como Caos Rastejante, Nyarlathotep distingue-se de outras entidades Lovecraftianas por sua natureza ativa e manipuladora, frequentemente assumindo formas humanas para interagir com a humanidade. Ao contrário de outros deuses e seres cósmicos que permanecem distantes, Nyarlathotep caminha entre os mortais, causando desordem e loucura. Em suas manifestações, Nyarlathotep pode assumir diversas formas, mas é frequentemente descrito como uma figura alta e esguia, com traços que lembram um faraó egípcio. Ele possui a capacidade de manipular a mente humana, induzindo pesadelos, alucinações e comportamentos irracionais. Além disso, demonstra domínio sobre tecnologias e ciências desconhecidas, apresentando demonstrações que desafiam as leis naturais e deixam os espectadores aterrorizados e confusos. Diferentemente de outras entidades do Cthulhu Mythos, Nyarlathotep não está confinado a uma única forma ou propósito. Ele serve como mensageiro e executor da vontade de outras divindades cósmicas, espalhando caos e desespero onde quer que vá. A sua presença constante e influência direta sobre a humanidade o torna uma figura central e particularmente ameaçadora dentro do panteão Lovecraftiano. Azathoth também é uma criação da mente perturbada de H.P. Lovecraft e é frequentemente referida como o Sultão Demônio ou Deus Idiota Cego. Introduzido inicialmente no fragmento de romance Azathoth em 1922, o personagem foi posteriormente mencionado em outras obras de Lovecraft, como O Assombrador das Trevas e O Sussurrador nas Trevas. Azathoth é descrito como uma força primordial de caos nuclear que reside no centro do universo, rodeado por uma corte de entidades amorfas que dançam ao som de flautas demoníacas. Sua existência é tão incompreensível que a mera contemplação de sua natureza pode levar à insanidade. Diferentemente de outras entidades do Cthulhu Mythos, Azathoth não possui uma forma física definida, mas é frequentemente descrito como uma massa amorfa de caos e energia, simbolizando o caos primordial do universo. Azathoth é considerado o governante supremo dos deuses exteriores, e sua consciência adormecida mantém a realidade como nós conhecemos. Se algum dia despertasse, toda a existência poderia ser aniquilada, retornando ao estado de caos primordial. A criação de Azathoth por Lovecraft foi inspirada por várias fontes, mas podemos dizer que a mais famosa é o deus criador Mana Yog-Sothoth, da obra The Gods of Pagana de Lord Dunsany. E essa criatura dorme eternamente enquanto é embalado pela música de um tamborilar constante. Lovecraft também mencionou que a ideia de Azathoth surgiu de um sonho que ele teve. Ao longo das obras de Lovecraft, Azathoth personifica o caos absoluto e a insignificância da humanidade diante das forças cósmicas incompreensíveis. Yog-Sothoth foi introduzida pela primeira vez no conto O Caso de Charles Dexter Ward, escrito em 1927 e publicado póstumamente em 1941. Descrito como um amontoado de esferas luminosas, Yog-Sothoth é uma presença onipresente que transcende as limitações do tempo e do espaço, estando simultaneamente em todos os lugares e momentos ao mesmo tempo.
No entanto, apesar de sua natureza abrangente, ele permanece confinado fora do nosso universo perceptível. Conhecido como o Guardião do Portal, Yog-Sothoth possui conhecimento absoluto de tudo o que aconteceu e acontecerá. Sua essência é frequentemente associada a portais e transições entre diferentes realidades e dimensões. Em A Chave de Prata, Lovecraft escreve: Yog-Sothoth conhece o portal. Yog-Sothoth é o portal. Na mitologia Lovecraftiana, Yog-Sothoth é considerado um dos deuses exteriores e está intimamente ligado a outras entidades cósmicas. De acordo com a genealogia elaborada por Lovecraft, ele é descendente das névoas sem nome, que por sua vez são progenitoras de Azathoth. Yog-Sothoth teria gerado, junto com Shub-Niggurath, os gêmeos Nug e Eb, sendo Nug o pai de Cthulhu. Shub-Niggurath é frequentemente referida como a cabra preta dos bosques com 1000 filhos. Embora mencionada em várias obras, Lovecraft nunca forneceu uma descrição detalhada de sua aparência. No entanto, em suas cartas, ele a descreveu como uma entidade nebulosa e infernal. Shub-Niggurath é considerada uma deusa da fertilidade perversa, associada a rituais obscuros e cultos secretos que buscam sua bênção para a abundância. Na mitologia dos mitos de Cthulhu, Shub-Niggurath é frequentemente mencionada em invocações e encantamentos, mas raramente aparece diretamente nas narrativas. Ela é considerada a parceira de Yog-Sothoth e mãe de inúmeras criaturas abomináveis, incluindo os gêmeos Nug e Eb, como dito anteriormente. Cultos dedicados a Shub-Niggurath realizam cerimônias macabras nos bosques, entoando cânticos em sua honra e oferecendo sacrifícios para atrair sua atenção e favores. A influência de Shub-Niggurath se estende além das obras de Lovecraft, aparecendo em diversas histórias de outros autores que expandiram o Cthulhu mitos. Sua figura simboliza os terrores primordiais relacionados à fertilidade e à proliferação descontrolada, representando o lado sombrio e desconhecido da criação da vida. Dagon é uma entidade introduzida por H.P. Lovecraft no conto com esse mesmo nome, escrito em 1917 e publicado pela primeira vez em 1919. No conto, um oficial da marinha, após escapar de um navio alemão durante a Primeira Guerra Mundial, encontra uma terra emergida do oceano, onde encontra um monólito antigo e testemunha uma criatura marinha gigantesca adorando ele. Essa experiência o leva à beira da insanidade, deixando ele atormentado pelas lembranças do encontro. Embora Lovecraft não forneça uma descrição detalhada de Dagon, a criatura é retratada como uma figura colossal com características psiformes e humanoides. A narrativa sugere que Dagon é uma divindade ancestral associada às profundezas oceânicas, possivelmente inspirada no deus mesopotâmico de mesmo nome, frequentemente representado como uma divindade peixe. A influência de Dagon se estende além desse conto, aparecendo em outras obras de Lovecraft e de autores subsequentes que expandiram o Cthulhu mitos. A entidade é frequentemente associada aos Profundos, uma raça de seres marinhos que cultuam Cthulhu e outras divindades antigas. Hastur, conhecido como o Indescritível ou o Rei de Amarelo, é uma entidade cósmica que pertence ao Cthulhu mitos. Embora sua origem remonte a obras anteriores de autores como Ambrose Bierce e Robert W. Chambers. Na mitologia Lovecraftiana, Hastur é frequentemente associado a forças cósmicas além da compreensão humana, representando o terror e a loucura que surgem ao confrontar o desconhecido. Sua presença é muitas vezes ligada ao culto ao Rei de Amarelo, uma figura misteriosa que inspira desespero e insanidade. Embora Lovecraft tenha mencionado Hastur em O Sussurrador das Trevas, ele não forneceu uma descrição física detalhada da entidade. No entanto, Hastur é frequentemente representado como uma figura nebulosa e amorfa, simbolizando o caos e a desordem cósmica. Sua influência é sentida através de manifestações indiretas, como o culto ao Rei de Amarelo, que induz estados de delírio e desespero nos indivíduos que entram em contato com ele. A natureza de Hastur é envolta em mistério, e sua verdadeira forma e intenções permanecem além da compreensão humana. Tissat-Oghua, também conhecido como Zotaqua, é uma entidade cósmica criada por Clark Ashton Smith, um dos principais autores do Cthulhu mitos. Sua primeira aparição ocorreu no conto O Conto de Satan Prazeiros, escrito em 1929 e publicado em 1931. No universo de Smith, Tissat-Oghua é descrito como um dos antigos escolhidos, seres divinos que habitam o panteão hiperbóreo.
Fisicamente, Tsatoguá é retratado como uma criatura anfíbia, com pele rugosa e escura, olhos vermelhos brilhantes e uma boca larga repleta de dentes afiados. Ele possui membros curtos e robustos, adaptados para se mover em ambientes subterrâneos e aquáticos. Sua natureza é associada ao sono profundo e ao domínio das cavernas e do submundo. Embora Tsatoguá tenha sido escrito por Clark Smith, ele também aparece em obras de outros autores que expandiram o Cthulhu Mitos. Por exemplo, H.P. Lovecraft faz referência ao Tsatoguá em seu conto O Sussurrador nas Trevas, onde é descrito como uma entidade amorfa e semelhante a um sapo, mencionada nos manuscritos panóticos e no Necronomicon. Ig, conhecido como o Pai das Serpentes, é uma entidade introduzida no conto A Maldição de Ig de 1929. No universo Lovecraftiano, Ig é retratado como um deus serpente venerado pelas tribos centrais das planícies, especialmente em Oklahoma. Sua natureza é descrita como caprichosa e imprevisível. Ele não é inteiramente maligno, mas exige respeito e adoração dos seus seguidores. Fisicamente, Ig é descrito como uma figura antropomórfica com características de serpente, incluindo pele escamosa e olhos penetrantes. Ele é reverenciado como progenitor das serpentes e é temido por sua capacidade de amaldiçoar aqueles que desrespeitam ou prejudicam suas criaturas. Sua influência é sentida principalmente entre as tribos nativas americanas, que o consideram uma divindade poderosa e temível. A história A Maldição de Ig explora o terror psicológico e físico causado por Ig, quando um homem desrespeita uma serpente, levando a uma série de eventos aterrorizantes. E essa obra nasceu de uma colaboração entre H.P. Lovecraft e Zealia Bishop. Gata no Toa foi introduzido pela primeira vez no conto Out of the Aeons, de 1935, escrito em uma colaboração de H.P. Lovecraft e Hazel Held. Descrito como uma abominação gigantesca e amorfa, a sua aparência é tão horrenda que qualquer indivíduo que o observe ou veja sua imagem é imediatamente petrificado em uma múmia viva, mantendo a consciência, mas incapaz de se mover ou se comunicar. Gata no Toa é considerado um dos grandes antigos, e segundo o mito, foi trazido à Terra em tempos pré-históricos por alienígenas provenientes de Ogoth. A presença de Gata no Toa está associada a uma montanha vulcânica na antiga civilização de Mu, onde era venerado como uma divindade sombria. Cultos dedicados a ele realizavam sacrifícios humanos na esperança de apaziguá-lo e evitar sua terrível maldição. Kachuga é uma entidade cósmica criada por August Derleth e foi introduzido pela primeira vez no conto The House on Curven Street de 1944. Kachuga é descrito como uma gigantesca esfera de fogo personificando o espírito elemental do próprio elemento. Sua morada é associada à estrela Fomalhaut, mencionada na poesia de Lovecraft. E como é um dos grandes antigos, Kachuga possui servos conhecidos como seres de fogo que executam a sua vontade. Além disso, ele é considerado progenitor de entidades como Fatagua, regente dos vampiros de fogo, e Aponzá. A introdução de Kachuga por Derleth adiciona uma dimensão ígnea ao panteão dos mitos de Cthulhu, contrastando com as divindades aquáticas e terrestres previamente estabelecidas por Lovecraft. Itáqua, também conhecido como Andarilho do Vento ou Endigo, é uma entidade que também foi introduzida por August Derleth no conto The Thing That Walked on the Wind, de 1933. Inspirado no conto The Wendigo de Algernon Blackwood, Itáqua é descrito como um gigante horripilante de forma humanoide com olhos vermelhos brilhantes. Ele habita as regiões árticas, onde é temido por caçadores e viajantes que receiam os ventos frios e nevascas que anunciam a sua presença. Associado às lendas nativas americanas do Wendigo, Itáqua é conhecido por caçar viajantes e eliminá-los de maneira brutal. Sua natureza malevolente e sua conexão com os ventos gélidos fazem dele uma personificação dos perigos das regiões árticas. Além disso, ele é capaz de gerar descendentes híbridos ao se acasalar com humanos, resultando em proles com habilidades sobrenaturais. Zotiomog é uma entidade cósmica criada por Lin Carter, apresentada na série de contos The Shotgun Legend Cycle. Descrito como o terceiro filho de Cthulhu, Zotiomog possui um corpo cônico e afunilado, adornado com tentáculos e apêndices que lembram características marinhas. Sua aparência combina elementos de criaturas aquáticas, refletindo sua conexão com os oceanos profundos.
Nos mitos expandidos de Cthulhu, Xochotl é retratado como uma entidade poderosa aprisionada nas profundezas do Pacífico Sul, próximo à lendária cidade de R'lyeh. Embora não seja uma criação direta de H.P. Lovecraft, Xochotl enriquece o panteão dos grandes antigos. A Atlatinatia foi criada por Clark Ashton Smith e foi introduzida no conto The Seven Grises de 1934. Descrita como uma aranha gigantesca com rosto antropomórfico, a Atlatinatia habita um vasto sistema de cavernas no antigo reino de Hyperborea. E lá, ela tece uma enorme teia que conecta as cavernas do submundo, formando uma ponte entre o mundo dos sonhos e a realidade desperta. Acredita-se que quando sua teia estiver completa, ocorrerá o fim do mundo, permitindo que criaturas dos sonhos invadam o mundo desperto. A Atlatinatia é considerada uma grande antiga, e devido à sua aparência, é frequentemente referida como a deusa aranha. Algumas fontes sugerem que as aranhas púrpuras inchadas de Leng são suas proles e servas. Além disso, cultos dedicados à Atlatinatia existiram em várias épocas, incluindo os fenícios e pequenos grupos na Índia e nas Ilhas Andamão. Esses cultos buscavam conhecimento arcano e visões de outras dimensões através de rituais e sacrifícios. Shalgnir Falgni é uma entidade criada por Frank Belknap Long e introduzida no romance The Horror from the Hills de 1931. Descrito como uma figura grotesca que combina aspectos de elefante, polvo e humano, possui uma tromba que termina em uma boca semelhante a uma lampreia. Quando sente fome, o ser é capaz de se mover incrivelmente rápido para o seu tamanho, e utiliza sua tromba para drenar o sangue de qualquer organismo que encontre. Originário de outra dimensão, Shalgnir Falgni chegou à Terra há muito tempo, quando os seres dominantes eram apenas anfíbios simples. E a partir dessas criaturas, ele criou os Mirinigri para servirem como servos. Posteriormente, os Mirinigri se cruzaram com os primeiros humanos, originando híbridos que evoluíram para o povo Chocho. Glaak foi criada por Ramsay Campbell e foi introduzida no conto The Inhabitant of the Lake de 1964. Descrito como uma criatura semelhante a uma lesma gigante coberta de espinhos, possui 3 olhos retráteis que podem funcionar como periscópios quando submerso. Glaak habita um lago próximo à cidade fictícia de Brichester, no Vale Severn, localizado no oeste da Inglaterra. Originário do espaço sideral, Glaak chegou à Terra transportado por uma cidade morta em suas costas, colidindo com o planeta em tempos antigos. Além de sua aparência peculiar, Glaak possui um vasto conhecimento sobre entidades sobrenaturais e eventos que precedem a existência da Terra. Ele é capaz de se comunicar telepaticamente com seus seguidores, transmitindo ensinamentos e revelações através de sonhos. Biatis é uma entidade também criada por Ramsay Campbell e foi introduzida no conto The Ruin the Castle em 1964. Descrito como uma criatura colossal que combina características de sapo, aranha e caranguejo, possui um único olho hipnótico e tentáculos serpentinos abaixo da face. Sua presença emana um ar de esquecimento e terror primordial. Originário das estrelas, Biatis foi trazido à Terra pelos profundos, que introduziram sua imagem através de um ídolo antigo. Acredita-se que seu olhar hipnótico induz amnésia e atrai vítimas para suas garras, permitindo-lhe absorver sua vitalidade e crescer em tamanho. Atualmente, a criatura se encontra aprisionada sob o Vale de Severn na Inglaterra e pode ser repelido pelo sinal ancestral. Up and down again. Men go mad with watching him. There's no discharge in the war. Food, moving up and down again. There's no discharge in the war. Cry, to think of something different. Oh, God, keep from going lunatic. Moving up and down again. There's no discharge in the war. Depois dessa pequena interrupção, vamos retornar à normalidade e falar de mais algumas criaturas cósmicas.
Igolonak é uma entidade cósmica criada novamente por Ramsay Campbell e foi introduzida no conto Codeprint. Conhecido como deus da depravação e perversão, Igolonak é descrito como uma figura sem cabeça, de aparência obesa e sem pelos, com bocas em suas palmas. Sua forma física é frequentemente associada a uma sensação de repulsa e terror, refletindo sua natureza perversa. Igolonak é considerado um dos grandes antigos no universo do Cthulhu Mitos. Diferentemente de outras entidades cósmicas, ele busca ativamente corromper e dominar mentes humanas, oferecendo conhecimento proibido e prazeres pervertidos àqueles que o invocam. Jodimel é uma entidade criada por Brian Lunley e foi introduzida em um conto datado de 1969. Descrito como uma criatura colossal, semelhante a um verme cinza, Jodimel é capaz de se mover através da terra, derretendo rochas em seu caminho. Considerado o regente supremo dos Chthonians, uma raça de seres subterrâneos, ele é maior e mais poderoso que todos eles juntos. Originário das profundezas da Terra, Jodimel e seus seguidores, os Chthonians, possuem a habilidade de causar terremotos e outras atividades sísmicas, representando uma ameaça significativa para a humanidade. Além disso, Jodimel é conhecido por sua capacidade de corroer e derreter materiais sólidos, facilitando sua movimentação subterrânea. Nodens, criada por H.P. Lovecraft, originalmente é uma divindade da mitologia celta e é conhecido como o Senhor do Grande Abismo e é retratado como um deus da caça e da cura. No universo de Lovecraft, ele é descrito como um ser benevolente que reside nos sonhos, governando os Nightgaunts, criaturas aladas que servem a ele. Nodens aparece pela primeira vez na novela The Dream Quest of Yonki-no-Kada, de 1926, onde é retratado como um deus arcaico que se opõe a Nyarlathotep. Ele também aparece na história The Strange High House in the Mist, de 1926, onde é descrito como Nodens primitivo, senhor do abismo e cavalgando em uma grande concha carregada por golfinhos. Abhorrte, conhecido como a Fonte da Imundície, é uma entidade cósmica criada por Clark Ashton Smith na história The Seven Grease de 1934. Descrito como uma massa proteica escura, Abhorrte é uma fonte constante de criação e destruição, gerando e consumindo criaturas em um ciclo interminável. A sua aparência é de uma massa amorfa que constantemente forma e consome olhos, bocas e órgãos, refletindo sua natureza de proliferação e decadência. Abhorrte reside em uma caverna conectada às profundezas esquecidas ou inexploradas de muitos planetas, incluindo a Terra. E ele é considerado um dos deuses exteriores. Bok-Hugh, conhecido como o Grande Lagarto Aquático, é uma entidade cósmica criada por H.P. Lovecraft na história The Doom That Came to Sarnath, de 1920. Ele é adorado pelos Tunha, uma raça semi-anfíbia da cidade de Ibe, localizada na terra de Minar. Bok-Hugh é descrito como um deus aquático que reside nas profundezas de um lago próximo a Ibe e a cidade vizinha de Sarnath. Sua aparência física é de um grande lagarto aquático, refletindo sua natureza reptiliana e sua conexão com a água. Após a destruição de Ibe pelos habitantes de Sarnath, Bok-Hugh despertou do seu sono profundo e destruiu Sarnath em vingança, deixando apenas um lago vazio como vestígio da cidade. E pelo seu grande poder, ele é considerado um dos grandes antigos. Gihot é uma entidade criada por Ramsay Campbell na história The Tugging de 1972. Conhecido como o Arauto, Gihot é descrito como um deus exterior que se assemelha a uma lua de cor ferrugem com um único gigantesco olho vermelho. Sua superfície é composta por ferro fundido, cinzas e gás, apresentando fissuras que revelam vastos mares abaixo de sua crosta. Gihot é conhecido por sua habilidade de emitir uma melodia conhecida como a Música das Esferas, que pode despertar outras entidades cósmicas adormecidas em planetas que ele atravessa. Além de sua aparência física, Gihot é reconhecido por sua capacidade de eliminar planetas inteiros. Sua passagem pelo universo é marcada por sua canção hipnótica que pode despertar deuses antigos e outros seres cósmicos adormecidos, levando à destruição dos mundos que eles habitam. Catanid é descrito como um deus exterior benevolente, irmão gêmeo de Cthulhu, com a única diferença de que seus olhos seriam um dourado brilhante em contraste com os olhos vermelhos de Cthulhu. Catanid reside em um vasto palácio de cristal no centro do reino de Elysia, servindo como líder do panteão de deuses anciãos. Ele é um mestre da magia de símbolos e sinais, sendo creditado como o criador do símbolo místico de Elder Sign, um símbolo oculto que serve como emblema do sagrado.
Embora ele possua a capacidade de criar novos artefatos do Elder Ring, fazê-lo consome sua energia e alerta outros grandes antigos da sua presença. Loigor é uma entidade que aparece no Cthulhu Mythos, criada por August Derleth e Mark Schroeder, na história The Lair of the Star Spawn, de 1932. Originalmente, Loigor e seu irmão gêmeo Zar, conhecido como as Duas Obscenidades, são descritos como monstros tentaculares típicos do estilo Lovecraftiano. No entanto, em obras posteriores, o conceito de Loigor foi expandido e reinterpretado de diversas maneiras. Em algumas interpretações, Loigor é retratado como um vórtice invisível de energia psíquica, capaz de se manifestar como uma grande besta reptiliana semelhante a um dragão. Nessas versões, Loigor é uma entidade que se alimenta de energia psíquica, podendo drenar a vitalidade dos seres humanos próximos, deixando-os exaustos ou doentes. Além disso, Loigor possui a habilidade de realizar feitos sobrenaturais, como causar explosões misteriosas ou alterar o fluxo do tempo. Em outras representações, Loigor é descrito como uma entidade intangível, mais uma forma de energia do que um ser físico, capaz de se mover através do solo e de pedra sem esforço algum. Nessas versões, Loigor é uma entidade que pode possuir seres humanos controlando suas ações e pensamentos. Huntengo é uma entidade cósmica criada por H.P. Lovecraft e Hazel Red na história The Horror in the Museum de 1929. Descrito como uma criatura de 15 pés de altura com aparência semelhante de uma medusa, Huntengo possui características insectoides e anfíbias. Embora seja considerado um grande antigo de poder relativamente baixo, a sua importância reside no papel que desempenha no retorno dos antigos. Durante o período Plioceno, há aproximadamente 3 milhões de anos, Huntengo habitou a região que hoje corresponde ao Alasca, onde foi adorado pelos pré-humanos. Após um grande período de hibernação, a sua estátua foi descoberta em 1926 por George Rogers e foi levada para o Museu de Londres. Zar é uma entidade cósmica do universo do Cthulhu Mythos criada por August Derleth e Mark Schroeder, na história The Lair of the Star Spawn de 1932. Fisicamente, Zar é retratado como uma massa colossal de tentáculos originária da estrela de Arcturus. Atualmente, reside sob a cidade enterrada de Alazoar, localizada no Planalto de Sung. E ele é servido por um culto conhecido como a Irmandade do Viajante Estelar, da raça Chocho. Além disso, Zar possui a capacidade de projetar-se astralmente na forma de um tulco e pode transmitir telepaticamente seus desejos aos seus seguidores. Ibit-Sil, conhecido como A Paciente, é uma entidade cósmica obscura no Cthulhu Mythos, criada por Brian Lulley. E ela é descrita principalmente como uma deusa que observa o centro de todo o tempo enquanto o universo gira. Ibit-Sil possui um conhecimento profundo, sendo considerada apenas menos sábia que Yog-Sothoth. A sua aparência física é vaga, mas é associada a manifestações de neve preta, conhecido como The Black, que serve como uma arma mortal. Além disso, o seu mero toque é capaz de causar efeitos devastadores, embora os detalhes específicos sobre seus poderes sejam limitados. Quatil-Taus, conhecido como o Andarilho da Poeira, é uma entidade criada por Clark Ashton Smith. Associado à idade, morte e decadência, ele possui a capacidade de reduzir qualquer tecido vivo em pó. A sua presença acelera o fluxo do tempo e sua invocação é considerada letal, especialmente se alguém tem pensamentos de autoextermínio, mesmo que inconscientemente. Fisicamente, Quatil-Tal é descrito como um ser humanoide mumificado, com braços ressecados e mãos que parecem sempre estar em um estado de agarramento. E ele também é conhecido como a Corrupção Suprema e pode ter sido conhecido no Antigo Egito como Karatá, o Guardião da Poeira. O Bossatla, conhecido como a Fonte Ingerada ou o Demiurgo, é mais uma entidade criada por Clark Ashton Smith para o mito de Cthulhu. Descrito como uma massa amorfa e protoplástica, o Bossatla reside em uma gruta profunda sob a terra congelada, onde gera incessantemente organismos unicelulares primordiais a partir de sua forma sem estrutura definida. Além disso, é o guardião de tábuas de pedra que preservam o conhecimento dos deuses ancestrais. Tustia, também conhecido como a Chama Verde, é uma entidade cósmica do Cthulhu Mythos criada por H.P. Lovecraft na história O Festival de 1925. Embora o nome Tustia tenha sido atribuído posteriormente, ele é descrito como um deus externo que se manifesta como uma colossal chama verde.
Na narrativa, Tustia aparece como uma chama verde flamejante que dança no tribunal de Azathoth, o caos nuclear. Quando invocado para o nosso mundo, assume uma forma gasosa, penetrando o planeta até o núcleo e se transformando em uma coluna de fogo. No entanto, ele não pode se mover de onde emerge. Zetzeng, conhecida como a Matriarca dos Enxames, é uma entidade cósmica também do Cthulhu Mythos criada pelo próprio Clark Ashton Smith. Ela é filha de Iknags e Gishguti e mãe de Tisanogoa. Embora as informações sobre a entidade sejam limitadas, ela é descrita como uma figura imponente, possivelmente com características insectoides, refletindo seu título de Matriarca dos Enxames. Porém, a sua aparência exata não é detalhada nos textos disponíveis. Monquá, também conhecido como o Senhor do Lago Escuro ou o Monstro da Lua, é uma entidade criada por Brian Lumley. Ele é descrito como uma criatura reptiliana colossal, com uma coroa de tentáculos ondulantes no topo da cabeça e cavidades oculares vazias, que apesar de sua aparência, ainda permitem a visão. Monquá está aprisionado em uma grande caverna sob a Lua dos Sonhos, embora os detalhes de como ele foi aprisionado sejam desconhecidos. Dentro de sua prisão, ele governa o Grande Lago Bot, aguardando o dia em que outros grandes antigos retornarão e ele poderá se reunir com sua companheira, a repulsiva Orne. Orne, conhecida como a Terrível ou a Repulsiva, é uma entidade cósmica também criada por Brian Lumley. Ela é descrita como um enorme molúsculo tentacular com apêndices que expelem ácidos digestivos. Orne é adorada pelos homens de Leng e pelos homens da Lua, e há vários templos dedicados a ela. E como dito anteriormente, ela é companheira de Monquá, outro grande antigo, e aguarda sua reunião com ele quando os grandes antigos despertarem para devastar o mundo. Flynn Psychort, conhecido como a Minhoca Branca, é uma entidade dos mitos de Cthulhu criada por Clark Ashton Smith. Ele é descrito como uma gigantesca minhoca branca com uma boca cavernosa e olhos que exalam sangue. Zevil-Pogua, também conhecido como o Devorador das Estrelas ou a Besta Estelar, é uma entidade cósmica dos mitos de Cthulhu criada por Clark Ashton Smith. Ele é descrito como um ser colossal, frequentemente assumindo a forma de um sapo bípede sem braços, com asas membranosas e um longo pescoço coberto por tentáculos. Ele possui a capacidade de manifestar um avatar conhecido como a Besta Estelar, que foi ocasionalmente invocada pelos nativos em tempos de necessidade extrema. No entanto, uma vez invocada, a besta retornaria aos céus apenas quando quisesse. A Ig é filha de Ig, o pai das serpentes, e Hidra, a deusa dos sonhos. Fisicamente, a Ig possui uma forma octopoide, com olhos semelhantes aos de uma serpente e seus tentáculos podem se mover de forma independente quando estão separados do corpo. Ela habita uma caverna acessível através de um profundo cânion em algum lugar do Texas. Itogtá, conhecido como a Coisa no Poço, é mais uma entidade cósmica dos mitos de Cthulhu, criada por Lin Carter. Ele é descrito como o segundo filho de Cthulhu, possuindo uma aparência de um povo gigantesco, ou um sapo humanoide, ou um Dipione, com um único olho no centro da testa, semelhante a um cíclope. De sua cabeça, cresce uma densa juba e uma barba de tentáculos retorcidos. Quitilha é mais uma filha de Cthulhu. Fisicamente, Quitilha é descrita como um povo colossal de corpo vermelho, anéis pretos e 6 olhos, com asas pequenas que lhe permitem voar. Ela possui 8 braços, mas pode extrair ou retrair braços adicionais conforme necessário, cada um equipado com garras afiadas. E ela é essencial para os planos de Cthulhu, sendo protegida por seus seguidores para garantir sua segurança. Drendra, conhecido como a Divindade, é mais uma entidade cósmica do mito de Cthulhu criada por Brian Lumley. Ela é descrita como uma figura feminina de beleza sobrenatural, com aparência nebulosa e difusa. Dredra reside em um palácio de obsidiana localizado na lua de Deimos em Marte, onde habita um salão composto por inúmeros espelhos que distorcem sua verdadeira aparência, revelando um abismo tentacular. Eihort, também conhecido como a Besta Pálida ou Deus do Labirinto, é uma entidade cósmica do Cthulhu Mythos criada pelo escritor britânico Ramsay Campbell. Ele é descrito como uma criatura enorme, pálida e gelatinosa de forma oval, coberta por inúmeros olhos e sustentada por milhares de pernas ósseas sem carne. Eihort possui a capacidade de fazer pactos com os humanos. Se aceito, ele implanta uma prole não desenvolvida no corpo do hospedeiro, que ao amadurecer o elimina. De acordo com as revelações de Glaak, após a queda da humanidade, a prole de Eihort nascerá da luz e substituirá a humanidade.
E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Cara, o horror cósmico é muito massa. Tipo, essa ideia de criaturas além da compreensão humana é muito perturbadora, velho. E os nomes? Os nomes desses bichos é muito difícil de falar. Eu peço até desculpa se eu errei a pronúncia de alguns. É muito complicado falar esses nomes. Parece até um amontoado de letras, sei lá. Mas é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, o seu comentário e a sua inscrição no canal. E caso queira ajudar o canal financeiramente, deixe o seu valeu demais. Por hoje é só isso. Um abraço do seu mano Sandman e até o próximo vídeo.